Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim pra gente pintar nossas nuvens, tá? O tamanho aqui do meu desenho é de uma folha de papel A3, tá certo? É grandinho, não é muito pequenininho, não. Vamos começar? Eu vou separar aqui, para iniciar a nossa pintura, branco, azul celeste e azul turquesa. Veja que o azul turquesa eu coloquei bem pouquinho. E então, aqui, ó, eu tenho uma porção, né, de água, tá? Para umedecer bem essa tinta. Esse espaço é grande, eu vou precisar que dure um pouquinho, né, essa tinta mais úmida para eu poder trabalhar. Então, por essa razão que eu vou deixar, assim, mais umedecidas as minhas tintas. Colocar um pouquinho de água para cada uma delas. Mas eu vou colocar pouquinho, viu? Eu não vou fazer uma pintura muito molhada aqui, não. Eu quero apenas ganhar um pouquinho mais de líquido para essas tintas, deixar um pouquinho mais umedecida. Deixa eu misturar isso aqui, vou misturar com o cabinho mesmo de pincel. Deixa eu começar do mais clarinho. Começar do branco. Só para deixar mais umedecido. Vou tirar aqui, mais ou menos, o excesso. Vou vir para esse aqui. Nós temos o tom claro, o branco, o tom médio, o azul celeste e o tom escuro, o azul turquesa. Deixa eu dar uma boa misturadinha aqui para essa água se incorporar bem na tinta. E vamos começar, né, nossa pintura. Eu estou aqui com um pincel grande, se borrar um pouquinho aqui não tem problema. Eu fiz uma separação, olha. Mas aqui, no caso, você vai iniciar a pintura aí do seu tecido, é um tecido normal, um pano de prato. Você não tá pintando uma tela, mas se você tá pintando um tecido aí, um paninho de prato, por exemplo, para sua cozinha, você não vai encher o seu pano inteiro. Então, algum lugar você vai ter que esfumaçar essa tinta, sumir ela em cima do seu tecido. E eu vou, né, sumir aqui um pouquinho, mas eu vou deixar esse risquinho aqui com um ponto pra gente conversar um pouquinho. Deixa eu sumir um pouquinho isso aqui. Pegar com o branco também, vou sumir um pouquinho aqui. Esse lado, vou dar uma continuidade, possivelmente depois, então eu não vou me preocupar muito com ele, não. Mas eu quero me preocupar um pouquinho com isso aqui, com essa parte aqui de cima. Deixa eu pegar mais branco, que eu quero esfumaçar essa tinta aqui em cima, viu? Puxar um pouco. Só o branco puro. Pode usar um incolor aqui para assumir essa tinta também, vai ajudar. Mas eu também não tô muito preocupada com isso. Aqui, olha, peguei a nossa cor média pura e vou, né, pintando nesse cantinho aqui, ó, que eu marquei. Vamos descendo. Vou descendo a minha pintura. Quando a gente olha uma foto do céu, o que a gente percebe? O que está, o céu, a parte que esteja mais próxima de nós, vamos assim dizer, né? Mais próximo daquela paisagem onde a gente esteja, do lugar onde a gente está, é mais escuro. O céu se mostra bem mais escuro. Quanto mais se afasta, quanto mais aquela paisagem vai sendo vista de uma forma mais distante, mais o céu vai ficando clarinho, não é? Então, vamos tentar fazer isso. Esse risquinho que eu coloquei aqui foi justo pra gente pensar nisso, tá? Quando tá pertinho de nós, fica mais escuro, vou deixar mais escuro. E conforme eu vá descendo, eu vou acrescentando uma porçãozinha de branco pra ir diminuindo, né, esse tom. Eu vou descer um pouco mais aqui.
Olha, gente, eu vou acelerar um pouquinho, viu? Porque vai ser só preenchimento. Aí não vai adiantar, né, muito a gente ficar aqui só falando. Eu vou adiantar um pouquinho pra você entender mais. Bom, gente, eu enchi, né, tudo aqui do meu desenho, olha. Eu enchi com o azul celeste. O nosso tom médio, né? Não foi o mais escuro, não foi o branco mais claro, foi o médio. Agora, eu vou pegar aqui, olha, azul turquesa. Vou vir nesse cantinho aqui que eu marquei, que eu quero deixar mais delimitado, né? Vem aqui, olha, e vou espalhar um pouco desse azul turquesa. Por quê? Eu quero fazer agora aquela parte onde fica aparecendo o tom mais escuro do nosso céu. Deixa eu marcar essa parte aqui de cima todinha e vir puxando, esfumaçando essa tinta aqui em cima. Lembrando que essa tinta tá umedecida. Se você tiver com essa tinta assim, do jeito que vem no potinho, você tem que ter um trabalho, né? Olha, eu vou trazer até para esse lado aqui, até o final, viu? Você vai precisar de um trabalho mais rápido, porque isso aqui vai secar e vai ficar difícil de fazer as emendas, né? Então, a gente precisa fazer um trabalho rapidinho, antes que a nossa tinta seque completamente, porque as emendas ficam difíceis. Se você tiver esse tipo de dificuldade, eu sugiro que vá sempre borrifando um pouquinho de água, uma borrifadinha ou outra no tecido, para que a tinta não seque, viu? Só cuidado com as bordas, para você não acabar ganhando uns borrões para a parte de cima, onde você não vai pintar. Mas a região que fique bem cheia, você pode estar umedecendo. E aqui, né, eu vou trazendo, né, misturando esse azul. Esse trabalho em tela é muito fácil de fazer, porque as tintas demoram muito a secar. A gente pega um pincel macio, maior, e a gente sai passando de um lado para o outro, as emendas ficam muito boas. No caso aqui, a gente vai passando, o meu tecido ali marca um pouquinho, dependendo de puxando para onde a gente puxe o pincel. Mas a gente vai tentar emendar o melhor que a gente conseguir também as nossas tintas por aqui, viu? Pra gente ganhar uma parte mais escura nessa região de cima e mais suave, né, na parte de baixo. Pra essa parte de baixo ficar mais suave, o que a gente vai fazer? A gente vai brincar um pouquinho com branco, a gente vai usar o branco ainda tá aqui pra gente usar, não é isso? A gente não pegou dele ainda. Vou puxar um pouco mais de azul para essa região. Deixa eu trazer de volta. Vou pegar um pouco mais do azul escuro, né? Vou pegar um pouquinho mais do azul turquesa. E eu vou continuar trazendo ele. Vou pegar ele puro mesmo, do jeito que tá no potinho, porque tá bem umedecida aqui minha tinta, ela não secou. Se tiver secando... No meu caso, eu iria dar umas borrifadinhas aqui, pegar o borrifador, dar uma ou duas borrifadinhas só para manter a umidade da tinta. Aqui eu vou puxando. Tem outra forma também que eu gosto de pintar isso aqui. Eu pego o azul clarinho ou o azul escuro. No caso, se eu for começar a pintura daqui de cima, eu pego o escuro. Pinto uma boa porção, depois eu coloco um pouquinho de branco, e vou colocando um pouquinho de branco, e colocando, até chegar no final do meu céu. Quando chega lá no finalzinho da parte céu do meu trabalho, eu já tenho ganhado, né, esse degradê de tons do escuro pro mais clarinho. Eu vou colocar dessa forma, porque às vezes a emenda da tinta, nesse caso, da gente colocando e colocando, as pessoas têm um pouquinho de dificuldade nas misturas, enfim. Deixa eu escurecer um pouquinho mais. Pra gente deixar também a parte do azul celeste puro. E a gente partir pra parte onde vai ganhar o branco, né? Parte aqui de baixo. Aqui pode passar por cima das nuvens, viu?
Elas não vão sumirem, os risquinhos ainda estão aparecendo bem por aqui. Não vai sumir assim tão fácil. Risca bem forte aí pra você não perder. E vamos lá. Eu acho que essa parte, né, desse céu, esse degradê de tons, ele é a parte mais difícil que nós temos pra fazer. As nuvens em si, como são nuvens bem simples, não. Agora, nós vamos pensar nessa parte aqui de baixo. Eu não vou limpar o meu pincel, tá bom? Eu vou pegando aqui o meu branco e vou passando aqui, ó. Aqui. E vou trazendo, gente, esse branco pra cima. Nós nos descemos, né, o azul turquesa para baixo, pronto. Agora, a gente vem de baixo, trazendo o branco para cima. Lembrando que a gente não tem que trazer o branco até chegar no azul turquesa, lá em cima. Nós temos que deixar uma parte embaixo mostrando o azul médio, né? No caso, o azul celeste, seu tom puro. Aqui, olha. Quanto mais claro você quiser o desenho desse céu, mais branco precisa levar. Se você quiser um céu bem clarinho, lá distante, eu sugiro até que você nem faça, nem pinte, né? Com o azul celeste. Você pinta de branco e puxa um pouquinho de azul celeste em cima, viu? E aqui eu vou, né, brincando agora com esse azul, esse branco em cima desse azul celeste. O quanto eu quiser, né, de luminosidade aqui em cima. E nessa hora eu vou puxando, ó, o branco, pode puxar até a nuvem. Não tem problema não, viu? Aqui, movimento circular, enfim. A forma que você conseguir para emendar melhor esses tons. Aqui. Passando aqui o meu branquinho. Boa porção. E vou trazendo de encontro à nuvem. Eu tô levando, né, também o pincel na horizontal para não ficar assim riscado, tá? A ideia é que se emende essas tintas, não fique riscos, não precisa ficar riscado. Aqui. Deixa eu pegar mais branco. E vou trazendo mesmo boa porção de branco. Você vê que não vai ficar branco o seu céu por conta disso, né? Ele vai ficar parecendo azul e numa tonalidade assim boa. Poderíamos até trazer ainda mais uma camada de branco aqui em cima. Pronto. Deixa eu vir trazendo aqui o meu pincelzinho. Subir um pouquinho mais. E vou fazer isso até o final. Terminei, eu cheguei até o final. Agora, eu vou pegar o pincel 20, né? Um pincelzinho maiorzinho. E vou colocando mais uma porção aqui do branco, viu? Porque eu quero mais clarinho ainda essa parte de baixo. Quanto mais clarinho você quiser, mais branco você vai sair colocando, entendeu? Deixei puxando aqui os branquinhos. Vou puxando pra cima da nuvem. Vou buscando emendar direitinho aqui minhas tintas. Tô usando o branco puro, sem água alguma agora. O objetivo de eu ter colocado água é porque eu queria, né, ter mais tempo essa tinta úmida aqui no meu tecido. Você pode estar colocando o incolor. No caso de você usar o incolor, as tintas também podem ficar um pouquinho, uma tonalidade mais clarinha. Mas na pintura do céu, não tem problema. A não ser que você queira muito escuro, mas dá pra fazer com tranquilidade, tá? No meu caso, eu utilizei mesmo água. Eu gosto de utilizar água nas minhas pinturas. Costumo usar mais água que outro produto. Aqui, ó. Eu vou puxando aqui. E o que eu vou ganhando? Eu vou ganhando, né, tonalidades diferentes aqui na minha pintura. Aqui embaixo tá bem clarinho,
o meio tá mais ou menos, em cima tá bem escurinho. Bom, gente, olha só, eu fiz os tons assim, bem marcadinhos mesmo, né? Pra você ver do que eu estou falando, assim, a diferença. Quando a gente vai pintar o céu, aquilo que tá mais próximo de nós, a gente deixa mais escuro, o azul mais escuro. Aí, a gente vai suavizando esse azul até chegar no lugar mais distante. Onde fica aquelas montanhas, sabe? Aquelas árvorezinhas lá bem distante. Onde aparece o céu mais clarinho. Eu coloquei assim bem forte para que vocês vejam direitinho essa diferença. Sintam bem essa diferença. Aqui eu pintei meu céu todo em um tom, depois eu escureci a parte de cima e clareei a parte de baixo. É uma forma. Se você acha muito difícil fazer assim, você pega o azul mais escuro, pinta uma porção e vai colocando branco, 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 emendando bem essa tirinha de tinta que você vai fazendo, né, no decorrer da sua pintura, até chegar num ponto onde fique assim, um final bem clarinho. Tá? Só ir acrescentando o branco ao seu azul e fazendo emendas de tintas. Eu até acho que para o tecido, essa forma de pintar pode deixar mais manchinhas. Se você vai colocar nuvens assim mais soltinhas, fica excelente. Se você vai colocar nuvens muito separadinhas, aí já pode ficar um pouquinho manchinhas aparecendo, mais manchinhas aparecendo. Eu vou começar aqui a pintura dessa nuvenzinha aqui de cima e eu vou encher, né, o espaço dela com cinza. Vou colocar cinza, não é que ela vai ser escura, mas eu vou colocar o cinza, tá bom? Fazer aqui uma base com cinza pra gente trabalhar o branquinho aqui em cima. Deixa eu passar, umedecer o meu tecido com o cinza. Olha, a gente não coloca aí cinza chumbo não, tá? O cinza chumbo, ele é muito escuro pra gente tá colocando aqui. O cinza, se você não tiver ele, você pega o cinza chumbo, coloca uma boa porção de branco pra que ele fique assim suave, tá? Não precisa colocar escuro demais. Aqui, o espaço da nuvenzinha que eu tenho aqui. E agora, eu vou pegar o branco puro. Veja que eu pintei só um pedacinho, pra gente ir olhando direitinho, né? E vou vir aqui. Vamos pensar que a nossa luminosidade maior, ela vem desse lado aqui. Então, vamos caprichar mais nesse branco para essa região. Parte de baixo, já vou deixando mais escurinha. A parte de cima, eu vou trazendo uma quantidade, né, maior de branco. Tá pronto? Não. Fizemos aqui uma base, a gente vai deixar secar um pouco, pra gente ainda brincar um pouco aqui em cima, viu? Temos muitas nuvens aqui pra gente se divertir um pouco. Aqui. Tá vindo pra trás dessa outra, eu vou deixar um pouco mais escurinho. Mas a gente já tem, assim, uma ideiazinha, não é? De nuvem. Tá aquela nuvem pesada, aquela nuvem mais escurinha, mas deixa lá aí. Aí você diz assim, ah, mas eu queria pintar eu vou pintar, eu pintava, eu vi pintando a nuvem toda branquinha. Tá bom, vamos fazer a nossa base branquinha pra essa, tá? Aqui, ó, vou passando o meu branquinho. Temos aqui um pouco de azul aqui por baixo, tudo bem. Tem um pouco de água ainda aqui, tá umedecido, o branco vai ficando mais neutralizado, ele não vai ficando tão forte. Mas não se preocupa, como eu disse, isso aqui ainda será trabalhado. Aqui, agora deixa eu vir com um pouquinho mais de branco aqui em cima. Vou pegar o cinza também. E vou marcar, vou escurecer uns cantinhos para a região mais embaixo. A região mais... Se a gente pensou numa luminosidade vindo de lá, então as nossas sombras vão se apresentar mais para cá, não é isso? Para essa região aqui. Pronto, vamos deixar assim.
Agora, eu vou dar sequência, eu vou seguindo por aqui com as minhas nuvenzinhas. Deixa eu fazer aqui a base também branquinha. A gente ainda vai ter muita coisa aqui pra fazer, então a gente vamos usar também outros tons, viu? Não só o cinza e não só o branco. Deixa eu pegando por aqui. As nuvens, às vezes, a gente pode, ó, perder, esfumaçar elas um pouquinho lá no céu, tá? Tem as partes assim mais formadas e tipo uns pedacinhos soltinhos lá, se perdendo no céu, né? Pronto. Aqui eu vou seguir com o branco também. Eu vou deixar essa parte aqui, viu, só branco. Aqui eu coloquei tudo cinza com um pouco de branco, tudo branco com um pouco de cinza. Aqui só branco, essa daqui toda eu vou deixar só branquinho. Eita, tá dando pra você ver não, né? Deixa eu puxar mais pra cá. Aqui vou preencher esse restante dela, essa sequência, ou essa outra talvez, aqui, com o branco. Só preenchimento, tá? Eu vou esperar que isso seque um pouquinho. Por aqui. Marcar um pouco. E vou aqui, ó, perder essa nuvenzinha um pouquinho para cá. Deixa eu trazer um pouquinho mais pra cá. Aqui, ó, vou perder ela por aqui. Dá uma esfumaçadinha, viu? Esfumaçar um pouquinho essa região aqui de baixo. Perder um pouco essa nuvem desse azul, desse céu. Só pode fazer isso nessa parte escura? Não, você pode fazer em qualquer parte do seu céuzinho, tá certo? Qualquer nuvenzinha você pode estar fazendo isso. Agora, eu vou para esse lado aqui, deixa eu descer um pouco mais, para você conseguir ver direitinho. É um trabalho aqui difícil. Pronto, mas dá para você ver a nuvem aqui todinha. Agora, eu vou pegar, né, um pouquinho de areia. Que traz aquele toque mais amareladozinho para nossa nuvem. E vou pintando aqui. Por que que tá ficando tudo assim tão transparente? Lembra que eu umedeci meu tecido, as tintas vão em volta? Aí acaba, né, umedecendo um pouco o tecido e dá nisso, tá? Mas eu espero isso mesmo desse primeiro momento para eu fazer uma base pra gente depois vir detalhando, tá certo? Aqui, olha, aqui eu vou colocando essa boa porção de areia. Vou pegando o branco e vou dando continuidade. Daí, eu já vou aproveitando esse tom desse areia e misturando esse branco, a gente vai ganhando aquela nuvem mais, um toque mais amareladazinha por algumas regiões. Deixa eu terminar minha nuvenzinha por aqui. Eu não vou esfumaçar essa nuvem, não preciso deixar as bordas muito certinhas, tá? Nem se preocupe com isso. E aqui fica esse pedacinho pronto, que parece até um bichinho. Aqui eu vou vir, né, fazendo uma apagadinha. Ela começa bem assim com o branco, ó, forte. Tem aquele risquinho, ela tá bem redondinha assim, tá, gente? Aí, eu saí deixando ela um pouco irregular. Não quer dizer que você não possa fazer ela bem certinha, tá certo? Aí, então, aqui, ó, deixa eu fazer certinho, fica mais fácil, na verdade, fazer certinho. Por isso que as pessoas até gostam mais. E vou sumir, né, vou apagando aqui, ó. Pronto. Aí, aqui, eu já pego o branco forte novamente e venho fazendo outra, como se esse pedacinho foi lá pra trás. Sem a gente precisar fazer, né, colocar um cinza, alguma sombra assim.
Eu vou trazendo, vou preencher essa aqui toda com o branco, toda. Bom, tudo preenchidinho aqui de branco, eu vou pegar um toquezinho de lilás e vou distribuir por aqui. Mas é só um toquezinho, viu, gente? Não precisa deixar a sua nuvenzinha lilás. Aqui. Junto com um pouquinho de areia para essa região. Pra gente ganhar aquele toquezinho. Um pouquinho roxinho, um pouquinho amareladinho, enfim. Meio sujinho. Aqui também. Por aqui. E eu quero um toquezinho também do cinza. Por aqui. São manchinhas. Você vai colocando, né, onde você achar mais apropriado. Colocando aqui. Um pouco por aqui. Aqui embaixo. Aqui, vou marcar um pouco também. Aqui só um toquezinho do cinza mesmo. E aqui eu vou deixar um pouco manchado. Vamos então para as demais nuvens. Eu tenho aqui em cima essa pequenininha que eu vou perder ela um pouco nesse céu. Branquinho, bem branquinho para o meio. Olha só. Eu tô fazendo esses modelinhos, vamos assim dizer, mas aí na sua casa não precisa pintar tudo. Você, sendo assim um treino, né, como eu tô fazendo aqui, a gente até sai pintando. Mas para uma paisagem, algo assim, você tá iniciando, pega o mais fácil, você já tem um costume com a pintura, pega a mais difícil, ou melhor, procura uma foto e tenta copiar da foto as nuvens que tenha lá, sabe? Aqui eu pintei a nuvem e agora eu quero, né, sumir um pouquinho ela. Se eu em volta, deixar ela um pouco apagadinha. Por aqui, vamos emendar mais ao azul. O bom disso é que tudo aqui ainda tá, né, mais úmido, a tinta não secou ainda não. Aqui. A gente pode colocar os pequenininhos, até mais expressivos. E olha só, essa daqui é enorme, eu vou pintar ela toda com branco, tá certo? Bom, tudo cheio, né? Eu vou vir agora aqui com cinza, lembrando que eu tô usando o cinza puro mesmo. Colocando por aqui, brincando um pouquinho com isso aqui. Manchando, manchas mais soltas. Pronto. Vamos trazer aqui mais manchas, principalmente para a parte de baixo da minha nuvem. A parte de cima a gente deixa mais luminosidade. Tá dando para vocês verem direitinho. Pronto, vamos manchando por aqui. Eu vou mostrar o todo, né, para vocês de como esse primeiro momento, deixa eu espalhar aqui melhor, como esse primeiro momento, né, está ficando, porque não tá pronto, né, nosso céuzinho não tá pronto. Eu gosto de fazer e terminar de uma vez, mas dependendo do trabalho que as pessoas me pedem, aí tem que esperar um pouquinho, às vezes tem que esperar secar, pra gente dar continuidade, tá bom? Deixa eu pintar essa pequenininha, deixa eu ver se dá pra vocês verem. Aqui, ó, tem uma pequenininha, deixa eu passar o cinza nela. Cinza puro mesmo, igual a gente fez lá naquela primeira, né? Ou segunda, foi a primeira mesmo que a gente pintou. Foi todo cinza. Agora eu quero branco. E vou
colocando por aqui por cima. Isso. Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui um pouco do marfim. Vim distribuindo por essa região mais alta. Pra gente ganhar um amarelinho, um pouco diferente do areia, mas também um toque mais amarelinho. Só pra parte mais alta. Aqui eu vou passar. Deixa eu colocar um pouquinho aqui. Eu vou mostrar agora um todo. A gente vai deixar secar um pouco pra continuar, tá? Eu vou deixar o meu secar totalmente pra continuar. Assim, gente, tá, né? Essa base que eu coloquei aqui para nossas nuvens. Aí, eu vou deixar secar pra gente voltar e colocar a luminosidade, ver os lugares onde a gente deixa, assim, sombras mais marcadas, tá? Mas eu preciso que seque antes. Bom, gente, vamos começar ou voltar novamente, né, pra nossa pinturinha. Já tá bem sequinho, já secou tudo aqui. Agora, eu venho com o branco, para eu ir dando luminosidade, né? Mais formas para as minhas nuvenzinhas. Aqui eu tô com o pincelzinho número 10, um 815. Vamos lá, né? Vamos continuar. Eu vou pegar aqui meu branco, tinta só assim na quininha do meu pincel, e vou vir aqui, ó, eu vou colocando. Eu não tô preocupada, gente, em colocar isso assim. Essa daqui, no caso, eu não vou colocar aquela, sabe, aquela curvinha bem feitinha. Mas aí na sua casa, você vê como você quer colocar. Como será mais fácil para você trabalhar, tá bom? Eu vou colocando essa tinta que é com batidinhas. Vai ficando irregular e tudo bem, assim mesmo, tá? Aqui, olha, eu vou deixando uns espaços para mostrar um escuro aqui no meio. Que esses escuros dá a impressão, né, nos traz a ideia de que essa nuvem tá um pouquinho carregada de água, ela não tá tão leve assim. Aqui, ó. E assim eu vou brincando aqui com o branco, aqui em cima da minha nuvenzinha. Lugares eu deixo assim mais escurinho, lugares eu trago um pouco mais de branco. Se precisar, a gente colocar um pouco mais de branco lá no final. Depois que esse daqui secar, a gente coloca também. Tudo depende do quanto vai ficar assim bem visível esse branco. Porque às vezes ele vai secando e vai apagando um pouco, tá? Se eu disse que a minha luminosidade vinha desse lado, então é para esse lado que eu vou deixar, né? Esse branco bem expressivo. Caso eu tivesse tido assim, tipo, a luminosidade vem do lado direito. Então, esse branco ia ser colocado desse lado, tá certo? Tá bem central, vem bem de cima a luminosidade. Então, a gente ia dar preferência a colocar mais da parte de cima. E assim, a gente vai, né, trazendo a luminosidade das nossas nuvenzinhas. Vou fazer aquelas, hoje, né, aquelas que são mais, assim, mais separadinhas, mais definidas, né? Tem um ponto onde começa, onde termina, porque eu penso que essas sejam mais fáceis para vocês, né? Que estão iniciando, principalmente a nossa colega, Leonice, que ela disse que não tem, assim, uma prática muito grande com a pintura. Então, eu vou tentando colocar aqui um pouco mais, ou algumas nuvens, assim, mais fáceis mesmo, tá certo? Aqui, ó, manchando um pouquinho. Essas manchinhas a gente pode colocar assim pelo meio, solto também, tá bom? Só que eu vou sempre puxando mais assim, o branco mais forte para o lado esquerdo. Aqui, deixa eu fazer aquela mais redondinha, para você ver que bem juntinho há diferença. Essa daqui eu diria que ela é até mais fácil de fazer, tá bom? Aqui, olha, a gente vem aqui marcando assim o desenho mesmo que eu deixei aí pra vocês, de nuvens. Aí, a gente vai deixando bem mais marcado pro lado onde a gente quer luminosidade.
E vamos, né? Olha só. Marcando a nuvenzinha onde a gente quiser. Aqui. E para essa região aqui de baixo, a gente vai esfumaçando esse branco um pouco, sem perder, né, o tom mais escurinho que a gente precisa para a gente ter a noção da sombra e da luz da nossa nuvenzinha. Deixa eu marcar um pouquinho aqui. E olha como essa nuvem, assim, bolinha, né? Ela é fácil de ser feita. E ver a diferença, né, entre elas. Aqui eu vou trazer um pouquinho mais de branco. Quanto mais você puxar o branco, menos carregada, né? Menos chuva, aquela nuvem de chuva, fica a sua nuvenzinha. Aqui, ó, eu vou puxando o branquinho, aí vai apagando aquele cinza muito marcado, né? Que a gente olha e diz, nossa, aquela nuvem tá bem carregada. Temos essa expressão por aqui, pelo menos. Para essas daqui, eu vou deixando dessa forma, tá certo? Essas daqui, assim, mais clarinhas, eu acho elas muito boas de serem trabalhadas, né? Eu venho aqui, olha, por exemplo, em alguns cantinhos assim, aí eu venho deixando em alguns pontos o branquinho assim mais forte, meio batidinha mesmo. E o restante eu vou deixando assim meio manchadinho, mostrando o azul do céu ainda. Dá a impressão de que ela tá bem ralinha ali no céu, tá? Eu gosto muito de trabalhar essa nuvenzinha. Para esse lado aqui, ó, ela ainda tá até bem marcada. Bem marcadinha mesmo. E para esse lado aqui, e aqui embaixo, por exemplo, ela já está se perdendo nesse azul, né? Do céu. Aqui eu vou botar até umas marquinhas assim, e eu gosto muito de trabalhar essa nuvenzinha. Dá a impressão que são as nuvenzinhas assim, bem, meio transparente. A gente pode dar uma carga boa em alguns cantinhos dela. Deixa eu colocar aqui, ó, uma boa quantidade, viu, de branco. Para que você perceba, né, que a gente pode estar também trazendo, né, uma carga boa de branco. Mas a gente deixa alguns pontos dela assim sumindo, ficando um toque meio transparente, se perdendo no céu. Aqui eu vou deixar uns toquezinhos mais marcados e no restante eu vou mesmo sumindo ela, viu? Nem trabalhei muito, mas aí ela já ganha, né, um sentido maior. E elas, você vai arrumando, na hora você faz, aí você olha assim, o que eu diz, eu não gostei muito aqui. Você vai lá com o seu branquinho, né, e coloca um pouquinho mais de tinta, dá uma arrumadinha. O importante, gente, é que vocês peguem pouquinha tinta. Não precisa pegar um pincel muito grande não, viu? Pincel menor, pouquinha tinta, para você não levar tinta demais e acabar fazendo um brancão aqui em cima. Não deixar aparecer nada, só aquele branco. E você vai crescendo, tenta arrumar, e só vai ficando maior, maior. Aí fica difícil, né? Olha só. Eu pego quase que uma sujeira de pincel, para a quina do pincel. O apoio do meu pincel é o lugar que não tem tinta. Eu vou descendo lentamente o espaço que tem tinta, para eu ganhar, olha, tipo assim, ó. Para eu ganhar minhas manchinhas, ó. E aqui eu vou arrumando elas como eu quero. Mas eu não coloco essa tinta em cima do meu tecido, não. Eu apoio aqui o meu pincel, lugar que não tem tinta, e aqui eu vou trabalhando, viu? Aqui vou colocar um pouquinho mais e vou fazer essa nuvenzinha bem dessa forma. Assim, bem mais manchadinha. Ó,
olha, essa região assim lá de baixo, algumas nuvens, elas até que pedem mesmo um pouco de luminosidade, viu? Deixa eu ver se você tá dando, se tá dando pra você ver esse ladinho aqui. Deixa eu puxar um pouquinho mais. Aqui eu só vou sumir mais a minha tinta mesmo. Nessas de baixo, a gente vai ver um pouquinho, né? Onde a gente tem a luminosidade em cima, mas na parte de baixo a gente pode ter também um pouquinho de luz. Aqui. Deixa eu manchar um pouquinho aqui. Aquele dia, aquele sol forte, onde o céu fica bem escuro e aparecem umas nuvenzinhas, só umas manchinhas lá no céu. Parece tão longe. Aqui, olha, eu vou colocar um pouquinho assim mais marcado. E vamos deixando essa parte pra já assim, tá bom? Agora, vamos brincar um pouquinho com essas duas aqui, tá? Eu vou pegar, deixa eu pegar um pincelzinho menor, pincelzinho número 4. Cortadinho, lixado. E eu vou trazer uns restinhos, né? Uns restinhos de nuvem, meu manchadinho, que vem, né? De encontro a essa aqui. Tem umas manchinhas saindo dela. Parte de cima, boa luminosidade, irregular. Leve esfumaçado. E aqui a gente vai, né? Vai formando a nossa nuvem. Vou trazer aqui pra fora. Olha só. Tinta, mesmo o pincel pequeno, tinta só na quininha dele. Eu não tô enchendo o meu pincel, um monte de tinta não, tá bom? Aqui eu vou deixando cada vez mais cheinho essa parte que tá vindo pra cá. Posso deixar se perder um pouco assim, ó. Tipo, tivesse vendo um pouquinho do céu por aqui, um azul mais marcadinho. Que eu vou saindo. Lugares mais certinhos, lugares mais irregulares. Deixa eu ir colocando boa porção de tinta. Mas eu vou deixar essa nuvem se perdendo um pouquinho nesse céu azul, viu? Aqui. A gente vai brincando com as nuvens como a gente quiser. Eu quero apenas mostrar essa pinturinha para vocês. Assim, céu, ele não é fácil de pintar. Por quê? Porque às vezes a gente quer, pega uma foto, por exemplo, e quer fazer um céu mais parecido com aquele que tem lá na foto. E às vezes envolve jogos de tons, mas vários tons. Então, a gente pode sentir um pouquinho perdido. As formas que ali estão, também a gente pode se perder um pouquinho. Achar que é difícil, né, de representar aquilo ali, porque são muitos detalhes. Mas não existe, né, se você olhar o céu aí na sua casa, se você olhar todos os dias, você terá um céu completamente diferente do outro. Então, não adianta você ficar tentando fazer o céu, tipo, vou fazer o céu exato assim, aí não ficou muito igual, e você ficar preocupada, mas não tá muito parecido. Todo instante a gente tem um céu diferente, então tudo bem. Você apenas fez aquele que você conseguia, quem sabe até chegou numa coisa que tinha um dia ali, realmente, mas é muito difícil você querer, não é igual uma folha, que você vai pegar, vai pintar, e você amanhã pega outra folha e faz, nossa, mas essa é igualzinha àquela que eu vi ontem.
Não que seja igual, mas que seja muito parecido. O céu não. O céu, toda hora que você olhar, você vai encontrar um céu diferente, tá? Então, vamos dizer que isso facilita, isso faz ser mais fácil a pintura de céu. Porque você fica livre para fazer o céu que você gostar. Desde que as pessoas olhem e fazem, olha, isso parece uma nuvem. Ah, eu acho que eu já vi até uma nuvem parecida com essa. Já tá muito bom. Pra cá eu vou vir mais só que esfumaçando essa região aqui de cima. Veja que eu deixei mais preenchido, aqui eu deixei mais vazio. Como se a gente conseguisse enxergar o céu ainda lá do outro lado. E por aqui também eu vou começar, né, a perder essa nuvenzinha. Deixando ela sumindo já nesse céu. E o meu pincel é menor. As batidinhas, de fato, né, que eu tô colocando aqui batidinhas que eu vou conseguindo, que eu vou montando aqui a minha pintura, elas vão ficando menores. É como se fosse uma fumacinha ali, alguns lugares eles que vão se perdendo no azul, outros estão assim mais denso. Mas não tenha medo, observa que eu saí fazendo cada cantinho de um jeito, pincel diferente. E ainda assim a gente vai olhar e vai lembrar que parece uma nuvem. Então, né, se você tem ainda um pouco de dificuldade em pintar o céu, pintar nuvens, talvez seja mais um pouquinho de medo, né, do que realmente que seja tão difícil assim fazer. Vamos brincar um pouco com essa aqui, que é maior, né? Aí, vamos dizer que você fez assim. Você veio aqui, pegou o pincel, tinta para todo lado, tá vendo? Tem tinta todo lado da ponta do seu pincel. Aí, você veio aqui e fez assim. Aí, veio novamente e fez aqui o contorno. E continuou, olha só. Aí, você diz assim, nossa, eu acho que devia puxar mais tinta aqui. Aí, você veio, pegou mais tinta e foi pintando. Mas se eu fizer assim e foi pintando, e o seu céuzinho foi ficando uma bolinha toda, a sua nuvenzinha, né? Foi ficando uma bolinha toda branquinha, desse jeito. Aí você diz, nossa, eu acho que preciso arrumar mais um pouquinho. Aí vem aqui e vai crescendo sua bolinha. E nada da nuvem aparecer, vai ficando um preenchimento aqui do que devia ser o espaço da nuvem, assim, todo branco. E você diz, ah, vou pegar mais tinta. E vai colocando mais tinta e não aparece separação de nuvem. Teve algumas meninas, né, que estavam treinando o céu e falou, Eline, o que aconteceu? E pela pintura, pela foto que me mandou, é como mais ou menos se essa pessoa fez isso, tá? Deixa eu distribuir aqui. Não tem problema, depois a gente arruma. Então, aí você diz, agora eu não tenho mais o que fazer da vida, né? Com essa nuvenzinha que eu fui fazer aqui e ficou desse jeito, só branco, branco, branco. E agora? Bom, se você tá se sentindo muito perdido, você pode deixar secar. Se você quiser já tentar dar um jeitinho, né? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Pega aí um cinza, né? Então, vamos começar. Lembra que tem uma divisinha aqui, né? Pronto, vamos colocar ela lá atrás, novamente essa nuvem. Olha só, aqui tem um risquinho da nuvenzinha de cá. Então, eu coloquei um pouquinho de cinza, olha o que aconteceu. Já jogou ela pra trás, não foi? Eu vou vir aqui embaixo. Coloco assim um pouquinho mais do cinza. Pronto. Eu já ganhei uma sombra aqui para essa região também de baixo. E ficou, né, essa parte toda branquinha de cima. Não tem problema não. Pra já, temos muita tinta úmida aqui. Então, você respira um pouquinho. Vai pintando outra nuvenzinha. Deixa se secando um pouco.
Depois a gente volta lá. Dá certo, a correção não é assim tão difícil de ser feita, tá? Tem aquela nuvenzinha, eu vou aproveitar essa aqui é maior, pra gente olhar, né, pra gente fazer aqui direitinho, que eu acho muito fácil. Aqui, ó. Eu fiz o contorno, essa daqui eu digo que é pra quem tá bem que iniciando. Aí, eu fiz aqui o contorno novamente. Veja que eu peguei tinta do jeito que foi pego daquele lado, bastante tinta. Faço aqui o contorno. Aqui, ó, o contorninho. Deixa eu fazer logo essa região aqui de cima também. E agora, eu venho, olha, esfumaçando aqui pra dentro. Um pouquinho aqui. Eu dei uma sumida nesse branco aqui pra dentro, né? Aí, eu pego aqui, olha, um pouquinho de branco, dou um espaço e venho aqui, olha, dou um espaço. Aqui, ó. Olha só. Deixa eu passar por aqui também. E vamos perder nessa tinta por aqui. Então, a gente já teve uma ideia de uma profundidade, assim, por aqui, para uma nuvem. Alguma separaçãozinha. Como eu disse, essa nuvenzinha aqui, ela é bem assim para quem tá iniciando, tem uma dificuldade enorme, tá? Aí, eu venho aqui, olha, faço mais uma camadinha. Mas não tá muito bom, não tem problema, vai fazendo as camadinhas, tá bom? Coloco o esfumaço, que eu vou colocar mais um pouquinho. Aqui, olha, vou colocar mais uma camadinha. Aqui vou esfumaçar, coloco o esfumaço, né? Deixo onde eu fiz o contorninho. Olha só, aqui ficou o contorninho, eu não mexo. Eu só esfumaço esse outro lado. Aqui. Aqui eu vou colocar também, vou colocar um pouquinho aqui em cima. Deixa eu pegar a tinta. E vamos, né, brincando com esse branco aqui em cima. A gente vai fazendo, né, umas separaçõezinhas. Aí você olha e diz, nossa, mas não tá muito bom? Como a gente melhora um pouquinho mais isso aí? A gente fez as grandes separações, vamos dizer que a gente fez as maiores separações. Aí ficou uns espaços assim, né? Aí você vem, olha, para esses espaços, coloca umas curvinhas assim, perdidas pelo meio, umas manchinhas, para preencher melhor. Pouquinha coisa, tá? Para você não fazer aqui, não deixar tudo branco igual foi na outra. Aqui, ó, pode colocar umas manchinhas. Por aqui. E assim a gente vai preenchendo mais o espaço, com essa ideia mais bolinha, assim, ó, mais redondinho, né? Mas que vai ajudar você para quem tá iniciando. Depois você vai ganhando mais movimento, né? Vai treinando. Na pintura, o importante é o treino. Se a gente tem dificuldade com uma coisa, é bom a gente insistir bastante com ela pra gente melhorar. Se a gente deixar pra lá, não vai dar certo. E aqui eu vou preenchendo mais. Colocando onde eu quero. Manchando, manchando. Mas sempre deixando aquele tonzinho escurinho aparecer em algum lugar, tá? Não vou passar o branco geral para cobrir tudo, não. É muito importante que apareça um pouco, né? Dos tons que a gente colocou ali embaixo, que são as sombras. Aqui, vou passar um pouco, porque já tô fazendo um trabalho mais despreocupado.
Esses lugares que ficam muito certinhos, eu sugiro que você espalhe um pouquinho mais do branco, perdendo ele. Pra não ficar assim também tão... Aqui, ó, que eu vou brincar um pouquinho, tá? Deixa eu ver se dá pra você ver aí, dá. Aqui. Eu trouxe até um pouco de branco, né, pra essa região aqui de baixo, tudo bem. Deixa eu colocar aqui, ó, um pouquinho, um excessozinho. E essa nuvem seria aquela mais para quem tá iniciando, que tem muita dificuldade. Para não se prender demais, só o risco. E para não pensar que se você colocar, né, um excesso de branco, fizer um brancão aí na sua nuvem, você perdeu ela. Você não perdeu, não. Você só vai arrumando melhor, que ela vai ganhar o formato de nuvem novamente e vai dar certo. Deixa eu colocar mais um branquinho. Aqui é tranquilo, aqui é só ir colocando branquinho e branquinho, com cuidado, sempre, olha, veja como é que eu tô colocando. Umas curvaturazinhas assim, ó, que elas aparecem, tem umas forminhas, mas não é pintar tudo. Vamos voltar lá. Aqui eu vou querer tinta mais fraquinha do meu pincel. Vou vir aqui. Eu posso fazer esse mesmo formato. Aqui, ó. Fazendo umas separaçõezinhas. Vou pegando os excessos de tinta. E vou fazendo marquinhas aqui por dentro da minha nuvenzinha, para que ela ganhe umas formas que lembrem mais uma nuvem. Aqui, vou colocar um pouquinho. E vou deixar ela bem manchadinha. No entanto, ainda aparecendo, né, aqueles tons do cinza que eu coloquei aqui. Esse lado de fora eu vou mexer um pouquinho, porque foi pra cima do azul, e fica marcadinho. Aí, você pode colocar um pouquinho mais de tinta, pode deixar mais irregular, muito ao seu gosto. Nuvem é algo que a gente vai criando aqui em cima, tá bom? Por mais que tenha um risquinho, mas você sempre pode dar uma modificada, fazer que chegue a você olhar e dizer, pronto, pra mim tá bom assim. Pra essa já tá bom. Eu vou deixando essas daqui assim e vamos ver as nossas últimas nuvenzinhas. Aqui eu vou pegar o meu branco novamente, eu vou pegar a minha tinta traquina do meu pincel. Aqui, olha, eu gosto de deixar, por mais que tenha assim uma curvatura mais assim certinha, mas eu gosto de deixar um pouquinho irregular, né? A borda dessas curvaturazinhas. Porque essas nuvenzinhas, elas sempre se esfumaçam um pouco mesmo, né? No céu, o vento acaba puxando porçõezinhas que deixam irregular. Aqui eu tô descendo já, eu não preciso de tanta luz aqui embaixo. Aqui eu também estou descendo. Vamos trazendo mais. Aqui. Nós temos aqui uma sombra. Então, nossa luz, ela vai ficar mais marcadinha aqui em cima. Esse amareladozinho que a gente colocou aqui, né? Eu penso que foi o marfim que eu tenha colocado aqui. Então, ele vai, a gente deixar ele aparecer também um toquezinho. A gente não vai sumir, né, com todos os
as tonalidades que a gente colocou aqui, não, cobri com o branco, olha só. Nós temos aqui no meio da nuvem uma sombra. A gente não vai sair aqui, principalmente para essa região de baixo, colocando uma luz muito forte. O que não quer dizer que a gente não pode marcar um pouquinho. Aqui, ó. Aqui. E aqui embaixo, a gente pode até colocar um branquinho. Como se fosse uma luminosidade, literalmente, estivesse passando lá, mostrando lá do outro lado, tá? Aqui, deixa eu deixar um pouquinho irregular, assim. Um esfumaçadozinho maior. E vamos deixando esse branco aparecendo, porém menos forte excesso. Por aqui a gente pode trazer um pouco, até excesso. Dá a impressão de que essa porçãozinha está aqui mais acima. Isso aqui tá lá por baixo, aparecendo uma parte de dentro. E vou pegando aqui meu branco, vou brincando com isso aqui, viu? Deixar esse amarelinho aqui mais marcado. E pra cá eu vou trazendo o branco. Aqui. Batidinhas. Batidinhas assim, bem mais leves. Deixando aparecer essas sombras pelo centro. O lado aqui, né, o lado direito, também não vou carregar muito o branco. E vamos lá, né, formando a nossa nuvenzinha. Eu só peço pra você, assim, treinar, né? Não vai... Ai, porque eu vou fazer direto, tem um pano aqui... Pano lindo, eu fiz um bico, eu arrumei, aí eu vou fazer isso aí, vai dar certo de cara. E se não der certo, né? Então, é interessante que a gente treine um pouquinho. Às vezes, os outros fazendo parece muito fácil, mas na hora que a gente vai fazer, aí complica um pouco. Treina um pouquinho antes, tá bom? Nuvenzinha é muito treino, na verdade. Treino a gente deixar um pouquinho aquele medo de lado. E pincéis você precisa usar o pincel que você gosta, aquele pincel que você se entende melhor com ele. Estou aqui com o número 10. Não quer dizer que você vai pegar o seu número 10 aí em casa e vai ser ótimo para você fazer esse trabalho, pode ser horrível. Então, vai pegando os pincéisinhos que você tem, principalmente aquele que você já usa com mais frequência, e ver se ele não vai dar certo, né? De repente, ele dá mais certo do que qualquer outro número, um 10, que eu esteja usando aqui, 4. Olha, eu peguei isso aqui que eu peguei agora, foi um pouco de marfim, tá bom? Dá um pouquinho de marfim para essa região aqui. Trazer uma certa luminosidade por aqui com o marfim. Perdendo para cima desse escuro todo que tem aqui, né, para o centro dessa nuvem. Só veja que eu não lavei meu pincel, nele ainda tem uma boa porção de branco. Aqui o branco, eu não vou descer muito branco, a ideia não é trazer branco demais para a parte de baixo. A parte de cima a gente pode brincar bastante com esse branquinho, viu? Aqui, olha, isso aqui é branco. Que eu vou colocando aqui. Boa porção para que apareça. Vou deixando irregular aqui a borda. Aqui eu vou marcando sempre, trazendo o branco para o lado esquerdo, deixando ele mais marcado.
Essa nossa nuvem, ela tem uma sombra muito marcada aqui. Mas, no entanto, aqui o branco, né, chega forte. Então, deixa eu trazer aqui um pouco mais do branco. Para essa região aqui de baixo, a gente pode, né, tá, ó, colocando um branquinho, como se estivesse passando uma luz para baixo. Aí a gente sobe ele sumindo um pouco, mas deixa a carga maior de branco aqui embaixo. Tô deixando bem irregular mesmo, tá? E essa parte aqui de cima, claro, pode colocar o branco que você desejar. Aqui, ó. Aqui, por esses cantinhos, pode colocar boa porção. Pronto. E eu vou brincando por aqui, mais de branco na minha pintura. Vai dando as formas que você quiser aí para sua nuvem. O importante é que você traga uma porção mais marcada de branco para o lado onde você determinou que fosse a luminosidade da sua pintura, viesse, né? De onde viesse a luminosidade de sua pintura. E deixa eu trazer uma quantidade maior de branco para cá, para a gente se perder um pouco. Deixa eu pegar mais branco. Aqui. Trazendo aqui. E tá se perdendo, né? Nossa pintura, ela tá um tantinho mais perdida. Deixa eu vir trazendo aqui. Aqui eu vou perder um pouco mesmo isso. Por aqui, vamos deixar aparecer umas flechas desse cinza, assim, bem marcado. Aqui embaixo, eu vou colocando branco, bem mais expressivo. Aqui. E vamos jogando porções de branco. Mais batidinhas mesmo, né? Do que pintura em si. Eu só quero que você observe que alguns pontos que se perdeu mesmo, né? Deixa eu trazer assim, um esfumaçadinho. Eles são importantes. Borrar um pouco. E se perder um pouco, né? A nossa grande nuvem. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho do cinza mesmo. E aqui, ó. Vamos fazer o trabalho contrário agora. Nós colocamos toda a luz. A gente pode vir aqui, ó, colocando um pouquinho de sombra, fazendo as marcações que a gente quiser. Se achar necessário, coloca um pouco de luminosidade depois, se não, pode ir deixando ele, os formatos que forem surgindo, tá? Aqui eu vou marcar um pouquinho. É irregular mesmo, é interessante que seja irregular mesmo. Pronto.
pouquinho mais de branco aqui. Quero que se perca um pouco para essa região de trás, para esse afora da nuvenzinha. E olha só, essa aqui bem escurinha. A gente pode deixar algumas assim bem escurinhas, tá? Aqui eu vou vir com um pouquinho de branco, só pra deixar mais marcadinho o lado de luz. Mas essas nuvens escurinhas, elas ficam boas também. Deixa eu pegar só um pouquinho. Pronto. Então, a gente pode também, olha, deixa eu ver aqui, trazer um pouquinho pra cá, nesse espaço aqui, por esse espaçozinho, a gente pode criar algumas nuvenzinhas. Elas podem serem pequenininhas e bem marcadas, ou elas podem ser bem esfumaçadinhas. Olha só, essa é pequenininha, mas ela tá bem marcadinha por aqui, né? A gente pode vir, deixa eu pegar um outro espaço mais livre e fazer assim, olha. Eu vou aproveitar esse cantinho assim bem escuro para que vocês consigam visualizar direitinho. Aqui, ó, uns esfumaçadozinhos de nuvens. Aqui. O formato vai como você quiser. Tá certo? O formato que vai ficar aqui, não tem problema. Pode ser mais estreitinho e se enlarguecendo. Movimento circular que eu estou fazendo. Pincelzinho chato, tô usando 10. Tem alguns pontinhos que você queira marcar um pouquinho, olha só. Pode, tranquilo. Fica muito bom até. E aí, a gente já trouxe, né, aquela ideia de uma nuvenzinha assim, bem apagadinha lá por trás, tá bom? Bom, vamos olhar o todo para ver como ficou. Bom, gente, o nosso treino, né, de nuvens para hoje foi esse, né? Veja só, né, a diferença de uma nuvem, aquela bem bolinha, quando a gente tá iniciando, e depois a gente vai soltando a mão. Eu gosto particularmente de fazer essas aqui. Essas mais assim que somem, que se perdem no céu. Elas podem se perder de uma forma assim que apareça bem, ou de uma forma mais neutralizada. Principalmente você fazendo no céu e colocando algumas nuvenzinhas assim bem, sabe? Fica bem bonito. Bom, gente, para hoje é isso. Eu espero que seja útil aí para vocês de alguma forma. Beijos e até uma nova ideia. Tchau, pessoal!